Bom dia, meus amores e minhas amoras. Mais uma quinta-feira aqui com vocês, professora Dalcília. O tema que iremos abordar hoje será gênero textual, conto. Então, vamos lá? Para mais um dia maravilhoso de aprendizagem? Então, conto. O conto é um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária brasileira. Grandes autores como Álvares de Azevedo, Machado de Assis ou Mário de Andrade são reconhecidamente excelentes contistas. Existem, inclusive, alguns tipos ou subcategorias desse gênero, entre os quais estão o conto de fada ou o conto fantástico. E aí nós vamos ver a estrutura do conto. O conto é estruturado com base na tipologia narrativa, ou seja, é necessária uma introdução, desenvolvimento e conclusão da história. Dessa forma, o conto contém a presença de personagens, de um narrador, do tempo e espaço, enredo e conflito. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma tipologia narrativa. Primeiro, para que a gente recorde um pouquinho, né, da tipologia narrativa que foi estudada semana passada, certo? Aí tem aí, ó, Cascão pega a namorada, né, cascuda. Eu acho melhor acabar o nosso namoro. Aí diz, né, que a partir de agora, cada um por si. Aí Cascuda, mas por que, Cascãozinho? Por quê? Aí ele diz, né? Porque no guarda-chuva só cabe um. Então, eu estou trazendo um exemplo de tipologia narrativa. Aí não é um conto, mas é a tipologia narrativa. Ele traz início, né? O meio e o fim. Traz o problema da história da chuva. Então, a chuva foi o problema, que no caso separou este casal, né? Tão apaixonado, Cascão. Ah, uma paixão, um amor, que Nossa Senhora. E aí, o que é que acontece? Não é um conto, né? A gente vê que é uma história em quadrinho que traz até uma certa, digamos assim, um enredo divertido, né? A gente vai rir e achar engraçado o leitor, porque ele tá acabando o namoro com Cascuda simplesmente por um pequeno motivo que iria chover e que o guarda-chuva, por ser pequeno, só caberia um, que seria ele, né? Bom, aí a gente está trazendo uma tipologia, outro gênero textual, que também tem como tipologia narrativa. Como o conto também tem. Ele tem que ter início, tem que ter meio, tem que ter fim. Os personagens aí nessa tirinha que a gente está trazendo é Cascão e Cascuda, né? O narrador somos nós que estamos lendo nesse momento ao mesmo tempo. O autor está narrando essa história, esse episódio não muito romântico de Cascão, mas chega a ser até engraçado, né? O tempo, né? Aí quando ele traz o tempo aí, vocês podem ver que vai ser um tempo bem curtinho, no sentido que tava tudo bem, ó, no primeiro quadrinho, né? O sol, tudo mais. E eles andando de mãozinha dadas, aí tudo bem, né? Depois, com o tempo, com a mudança do tempo, aí no caso, né? Rapidinho, Cascão muda de ideia. Ele já não quer mais namorar, ele quer acabar o namoro, porque Cascuda vai ter que ir pra chuva. E ele vai usar o guarda-chuva sozinho, porque só dá pra ele. Entendemos aí? Né? E o conflito que é o problema. O problema surgiu e aí de imediato ele resolveu
se livrando da namorada. Deu para entender, né? Então, vamos para a próxima. Elementos do conto. A estrutura do conto é baseada nos elementos fundamentais da tipologia narrativa. Mais uma vez, texto narrativo. Nesse sentido, o gênero textual em questão deve ter. Então, o conto tem que ter personagens, que nós já sabemos o que é. Narrador, né? Lembra que nós trabalhamos o narrador na primeira pessoa, que é aquele narrador que é personagem, né? E vai estar na primeira pessoa, eu. Então, a todo momento vão ser experiências que o narrador, personagens, viveu, né? Passou, certo? Narrador observador, que também nós já estudamos sobre ele, que é aquele narrador que ele vai, né, narrar apenas o que vê. Então, ele vai contar o que ele viu da história, né? Mas para ele não tem nenhuma importância o futuro ou os pensamentos das personagens. Ele simplesmente conta de acordo com o que ele está vendo, de acordo com o que ele sentiu da história. E tem um narrador onisciente. Aí esse a gente precisa entender, que a gente não viu na aula passada, não vimos. Também não participa da história. No entanto, diferentemente do observador, é um tipo que conhece o passado, o futuro e os pensamentos das personagens. Então, esse narrador onisciente, né? Ele, na realidade, irá contar a história porque ele é o escritor daquela história. Ele simplesmente conhece todo o passado, o futuro e os pensamentos dos personagens, porque é ele que está escrevendo. Ele é um narrador onisciente. Não vai ser observador, nem vai ser um narrador personagem, porque o narrador personagem vai trabalhar eu o tempo todo. Ele faz parte, ele é um personagem, né? O observador vai contar o que ele viu, da forma dele. Ele vivenciou aquela história, ele viu aquela história, ou ele ouviu aquela história, aquela situação, e vai contar de acordo com o que ele, né, observou, né, e absorveu daquela história. O que ele observou e o que ele absorveu, o que ele compreendeu. Já o narrador onisciente, ele sabe tudo, né? Ele sabe o futuro do personagem, ele sabe o passado do personagem, né? Ele sabe os pensamentos do personagem. Ele está escrevendo a história durante todo o tempo. O tempo, esse elemento em uma narrativa pode ser entendida de duas formas, né? O tempo como passado, presente e futuro, né? Ou o tempo de uma ideia de duração. Durou muito tempo, passaram muito tempo, né? Uma forma de duração, em anos, em meses, em semanas, né? O espaço de um conto é, em linhas gerais, o cenário no qual os personagens executam e sofrem as ações que compõem o enredo, né? Então, ele vai ter o espaço também do enredo, do conto. O enredo é definido como a sequência das ações que compõem a história. Então, é o enredo, né? A história em si, as ações, o que acontece da história. E o conflito, a gente vai entender como problema. A situação problema que surge naquela história, certo? No caso do conto, por ser um gênero curto, o conflito costuma ser único. Então, surge um único conflito e daí
que é a situação, problema, esse conflito, e daí a gente vai procurar a solução, né? O autor vai procurar a solução daquele conflito, para aquele conflito. Aí, tipos de conto. Nós temos 2 tipos de contos, que a gente vai estudar aqui, pelo menos, né? Porque a forma do conto é assim, diversas. Devido à diversidade de formas com as quais um conto pode ser construído, é comum encontrarmos subdivisões desse tipo de texto. Então, nós vamos ver 2 subdivisões. Conto fantástico, que é aquele conto que a gente aprende e escuta desde pequenininho, né? Os nossos avós, os nossos bisavós, mamãe, papai, nos contam quando a gente é bem pequenininho. A gente escuta muito, né? E aí nós vamos ver nessas situações, apresentar situações inexplicáveis, segundo as leis que regem a realidade. Então, nesse tipo de narrativa, o acontecimento é sobrenatural, está sempre presente. São aqueles contos fantásticos que a gente gosta de ouvir, né? Depois tem os contos de fada, também, que os nossos vovôs, vovós nos contam desde miudinhos, né? Que são aqueles contos onde falam de fadas, de velhos, né? De velhos conhecidos da nossa infância, aqueles contos que desde piquitotinho, bebezinho, já começam a nos contar, que são gêneros medievais, na maioria das vezes porque vão ter reis, rainhas, fadas, gnomos, né? Animais personificados, ou seja, coisas assim como aqueles dos dragões, né? Aquelas coisas bem, mas são contos de fadas. Sempre tem a questão da rainha, do rei, das bruxas, certo? Então, nós temos esses 2 digamos assim, sub-itens dentro do conto. Conto fantástico e contos de fadas. Todos 2 nós conhecemos muito bem. E aí, nós vamos agora escutar um conto que eu vou falar, que eu vou contar para vocês, certo? O título, As 3 Laranjas Mágicas. Bora lá? Achando que já estava mais que na hora de seu filho se casar, um velho rei convidou princesas de todos os cantos do mundo para uma grande festa. Como o príncipe não simpatizou com nenhuma delas, o monarca o mandou a procurar sozinho uma jovem que lhe agradasse. O rapaz montou em seu cavalo e partiu. Não demorou para chegar a uma floresta, onde se deparou com uma laranjeira, da qual pendiam 3 laranjas de ouro. Colheu-as e prosseguiu. Logo depois, sentiu sede, pois fazia muito calor. Então sacou da faca, descascou uma laranja e a cortou ao meio. Pois não é que da laranja saiu uma linda moça de olhos da cor do céu e cabelos da cor do sol? Um gole de água, por favor, ela implorou. O príncipe não pôde atender seu pedido e a moça desapareceu. O sol estava ardente e o viajante não demorou a cortar mais uma laranja. Uma jovem de olhos verdes, como a lagoa da floresta, e cabelos vermelhos, como a flor de hibisco, lhe pediu um gole de água. E como não o recebeu, sumiu. O príncipe seguiu viagem e por fim encontrou uma fonte, onde saciou a sede. A essa altura já estava com fome e então cortou a 3ª laranja. Uma moça de olhos negros, como corvo, e o rosto branco, como jasmim, lhe suplicou.
Um gole de água, por favor. O rapaz juntou as mãos em concha, encheu-as na fonte e lhe deu de beber. Assim, a livrou do encantamento de uma bruxa que a aprisionara nas laranjas mágicas. O príncipe e a moça se casaram e pouco depois subiram ao trono. Quando a bruxa soube, correu para a cidade, foi até o portão do palácio e se pôs a apregoar. Grampos, lindos grampos, quem quer comprar? A rainha ouviu seu pregão e a mandou entrar. A falsa vendedora lhe mostrou então um grampo que tinha uma pérola na ponta e pediu para colocá-lo em seus cabelos. A jovem soberana se abaixou e a bruxa lhe espetou o grampo na cabeça com toda a força. No mesmo instante, a rainha se transformou numa pomba branca e voou para a floresta. O rei estava ali, caçando e capturou a linda ave com a intenção de oferecê-la à sua esposa. No entanto, ao voltar para o palácio, procurou a rainha por toda parte e nada encontrou. Nos meses seguintes, seu único consolo foi a pomba branca, que lhe lembrava seu amor perdido. Um dia, acariciando a cabeça do animalzinho, sentiu uma coisa dura. Era a pérola do grampo. Puxou-a imediatamente e, diante de seus olhos, sua bela rainha tomou o lugar do pássaro. Ao descobrir que tudo aquilo fora obra da bruxa, o monarca mandou que seus homens a prendessem. Olha, vamos lá, falar mais um pouco sobre esse texto. Qual o título do texto? As Três Laranjas, né? Quem é o autor? É Ives, certo? E foi tirado de um livro, Ao Mundo em 52 Histórias, Volta ao Mundo em 52 Histórias, em São Paulo, Companhia das Letras, 1994. A gente encontra na página 42 e 43. Quantos e quais são os personagens da história? A gente tem o rei, o príncipe, né? A bruxa e as laranjas, que no caso seria depois a moça, a princesa. Qual é o objetivo deste texto? Esse texto tem como objetivo simplesmente contar uma história, né? O que levou o príncipe a sair do castelo? Olha aí, o que é que levou? Qual a situação, problema que levou o príncipe a sair do castelo, né? Ele precisou sair do castelo em busca de quê? De uma moça para se casar, né? O que é que o príncipe encontrou na floresta? Ele encontrou uma laranjeira e tirou lá 3 laranjas, né? Que estavam pendentes, ou seja, estavam lá penduradinhas de ouro. O que aconteceu com as laranjas? Ele sentiu sede, e o que foi que ele fez? Abriu a primeira laranja. Aí, a moça que apareceu lá pediu água. Ele não tinha, e aí ela sumiu. Depois, ele andou mais um pouco e abriu a segunda laranja. E aí, apareceu outra moça pedindo água. Ele não tinha. E a terceira laranja, ele já estava próximo de uma fonte. E quando ele abriu, apareceu a terceira moça. Só que aí ele estava próximo de uma fonte e deu água a ela, não é isso? E terminou se casando com ela, né? O que aconteceu quando o rapaz abriu a última laranja? Aí vai dizer que nós vamos dizer o quê?
que a moça pediu água também, só que ele estava próximo da fonte. Aí ele deu a água a ela e aí, né, casou com ela. Conto de fada, gente. Casou com a moça depois que deu água a ela. Quem era a vendedora e o que ela queria? A vendedora era quem? Era a bruxa. E o que ela queria? Enfeitiçar de novo a moça. Ela descobriu, né, que o feitiço dela havia sido quebrado. E aí ela foi lá para enfeitiçar de novo a moça. Era o que ela queria. Ela já tinha feito uma vez, foi lá e buscou e fez a segunda vez. Agora é a sua vez. Crie um final para essa história. Se fosse você, o autor dessa história, qual final você daria para essa história? Né? Que a bruxa foi presa em um castelo, né? Que a bruxa, depois que o príncipe descobriu que a bruxa tinha enfeitiçado mais uma vez a moça, né? Ele mandou fazer o que com a bruxa? O que foi que você acharia que ele deveria fazer? Colocá-la no calabouço, né? Colocá-la para trabalhar dentro do castelo, cuidando de animais peçonhentos. Aí é sua criatividade. A gente fala, né? Se fosse nós, os escritores, como é que a gente iria colocar o final dessa história? Aí a gente vai criar. É exatamente nesse momento onde todos nós, podemos ser, né? Nós somos os próprios escritores. Nesses momentos aí, nós temos que usar a nossa criatividade e deixar, né, a nossa criatividade solta. Fazer um final diferente ao que foi colocado no texto, no gênero textual, no conto. Então, quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima de realizar os seus sonhos. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Depois que vocês terminarem de ouvir, né, aqui esse momento, o meu slide, a minha aula, as minhas explicações, vocês vão continuar aqui, porque nós teremos uma historinha. Vocês vão ver um outro exemplo de conto. Tá? João e Maria. Numa casa perto de uma grande floresta, vivia um pobre lenhador. Ele tinha 2 filhos, chamados João e Maria. Certa ocasião, uma grande crise veio sobre o país e a situação do lenhador ficou muito ruim. Não conseguia arrumar alimento para os filhos e, com isso, já não dormia à noite. A madrasta sugeriu então que os filhos fossem levados para o interior da floresta, onde seriam abandonados. O pai não gostou muito da ideia, mas acabou concordando. Lá se foram eles para a floresta. João, que tinha escutado a conversa, ajuntou pedrinhas de cascalho que foi jogando pelo caminho, para que pudesse saber o caminho de volta. No meio da floresta, o pai acendeu uma fogueira para aquecer os meninos. O pai disse que iria cortar lenha na floresta, mas voltou com a madrasta para casa. Como o pai e a madrasta não chegavam, João e Maria resolveram voltar para casa. Eles seguiram o caminho das pedras. Quando chegaram à casa, o pai se alegrou muito. A madrasta, porém, não gostou do retorno deles. Algum tempo mais tarde, a miséria assolou ainda mais o país. A mulher voltou a se queixar para o marido. Não temos comida o suficiente. Precisamos levar as crianças para um lugar ainda mais distante. O pai ficou muito triste, mas acabou sendo convencido pela mulher. João escutou toda a conversa e resolveu pegar as pedrinhas novamente, mas desta vez a madrasta tinha trancado o quarto dos dois.
Na manhã seguinte, foram todos a uma floresta bem distante. Desta vez, João foi jogando pedaços de pão para marcar o caminho de volta. As crianças foram abandonadas num lugar bem longe de casa. Quando resolveram voltar, João não mais achou os pedaços de pão que havia jogado. Os passarinhos tinham comido tudo. Durante 3 dias e 3 noites, os dois andaram perdidos pela floresta. De repente encontraram uma casinha feita de pão e bolo. Como estavam com muita fome, comeram um pedaço da casa. Enquanto comiam, saiu de dentro da casa uma velha de bengala que os convidou para entrar, fingindo-se de boazinha, mas ela não passava de uma bruxa malvada. Quando entraram na casa, a bruxa prendeu João. Alimentava-o bem para ficar gordo e poder comê-lo depois. João, sabendo qual era a intenção da bruxa, mostrava-lhe sempre um pedaço de osso quando ela vinha examinar o seu dedo. A bruxa não percebia, porque era meio cega. Um dia a paciência da bruxa esgotou e ela pediu que Maria acendesse o forno para que pudesse comer João de qualquer jeito. Maria, triste, lhe obedeceu. Quando a bruxa chegou perto do forno, Maria a empurrou lá para dentro. Os dois agora estavam livres. João pegou joias e comida da casa e saíram em busca da casa dos pais. Depois de vários dias de procura, acabaram achando a casa. Os pais os receberam com muita alegria. Estavam arrependidos por terem abandonado